Aleluia, tu és digno, te exaltamos com louvores. Santo, santo, és bendito, nos prostramos, majestoso Rei. Aleluia, tu és digno, Te exaltamos com louvores. Santo, santo, és bendito, nos prostramos, majestoso Rei. Exaltamos com louvores. Santo, santo, és bendito, nos prostramos, majestoso Rei. Bom dia, vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, vamos declarar a presença dEle nesse lugar. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. As palmas, adore ao Senhor. Senhor Jesus, viemos te encontrar, para juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor, explode em nossos corações
festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vem, vem levantar as mãos para adorar ao nosso todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar nosso Rei. Vem, vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Amém, glória a Deus. Ele é exaltado, um Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Glória ao Senhor, declare. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar? Feche os olhos, abra o coração.
Louve ao Senhor por esta manhã. Agradeça a Deus por esta semana que se inicia. Agradeça ao Senhor pelas bênçãos do Senhor durante toda a semana que se encerrou ontem. Agradeça ao Senhor pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provas. Agradeça ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus para convosco. Agradeça ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o povo de Israel pereceu no deserto, porque era um povo que murmurava. Então o apóstolo Paulo nos diz: não murmureis. Não murmure, mas agradeça ao Senhor. Você pode louvar a Deus. Você pode ter nos teus lábios um cântico de louvor ao nosso Deus. Então louve ao Senhor. Ainda que num sussurro apenas, louve, agradecendo a Deus. Porque a gratidão dá glória a Deus. A murmuração atrai toda a obra maligna sobre a nossa vida. Então, agradeça ao Senhor nesta manhã. Pai, nós somos gratos a Ti. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que tem sustentado a nossa vida. O Senhor é o nosso cântico, a nossa força, a nossa esperança. O Senhor é aquele que renova o nosso coração. O Senhor é aquele que nos sustenta quando estamos fracos. Ó Deus, em tempos de guerra, o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Em tempos de paz, o Senhor, ó Deus, nos lembra que toda honra e glória pertence ao Senhor. O Senhor é o nosso apoio, é o arrimo da nossa sorte. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa torre alta, a rocha onde os nossos pés sentem-se seguros. O Senhor, ó Deus, é tudo, porque a Tua palavra diz que Cristo é tudo e está em todos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E agora, meu Deus, nós queremos apresentar este culto ao Senhor. Nós nos reunimos aqui em Teu nome e para a Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui e a razão de aqui estarmos é o Senhor. Nós viemos aqui para bendizer o Teu nome. Nós viemos aqui para exaltar o Senhor. Este culto é Teu. O Senhor tem todo o direito sobre ele. O Senhor tem o direito, ó Deus, de conduzir cada oração, cada palavra, cada leitura, cada cântico. É para o Senhor, Pai. É para o Teu nome. Tu és o centro deste culto. Ó Deus, não existem pessoas aqui que são o centro. O Senhor é o centro deste culto. Então recebe a glória, Senhor. Recebe a adoração. Recebe o louvor. Recebe a exaltação dos nossos lábios. Recebe, ó Deus, este cântico que nós temos celebrado ao Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que entrou por essas portas com abatimento de coração, com inquietude, com ansiedade, com medo, com incertezas, eu quero pedir ao Senhor que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração em Cristo, seja derramada sobre essa vida abundantemente, Senhor. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor levante o caído, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor faça, ó Deus, com que aquele que está abatido seja, ó Deus, fortalecido pela força do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode abraçar o seu irmão, saudá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saude aquele que está à sua frente, aquele que está atrás de você, aquele que está do seu lado. Saia do seu lugar. Abençoe a vida do seu irmão. Tem uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Tem uma palavra de ânimo. Que a paz do Senhor seja sobre você. Que a paz do Senhor esteja sobre nós nesta manhã. Que esta seja uma semana de vida e vitória. Que esta seja uma semana onde o Senhor renove as suas forças. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nós queremos conhecer aqueles que estão nos visitando hoje. Você que está pela primeira ou pela segunda vez entre nós, por favor, permaneça de pé. Você que está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez, permaneça de pé. Nós queremos conhecê-lo, queremos conhecê-la. Os demais irmãos, por favor, podem se assentar.
Somente aqueles que estão nos visitando permaneçam de pé, por favor. Amém. Aqui à minha esquerda, um jovem. Cadê os nossos diáconos? Por favor. Irmãos diáconos. Aqui no centro, um casal. Amém. Louvado seja Deus. Agradecemos por todos aqueles que nos visitam nessa manhã. Aqui à minha esquerda, um jovem. Fique de pé. Nós queremos dar uma lembrança para você. Os nossos irmãos diáconos estão aí rapidamente trazendo as nossas lembranças, não é? Deus te abençoe, querido. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Nós esperamos vê-los aqui outras vezes entre nós. Aqui à minha direita também. Deus abençoe, querido. Receba esse carinho. Obrigado, viu, pela sua presença. Nós esperamos vê-lo aqui outras vezes, tá? Deus abençoe, pode se assentar. Amém. Queridos, é o seguinte, nós estamos com a nossa feira de sobremesa, mas se você não comprou quando você chegou, agora você aguarde e compre na saída a sua sobremesa. Tá bom? Esse momento agora é um momento de adoração, de culto ao Senhor. Nós vamos celebrar o nome de Jesus. Então, eu queria que você assistisse aí às nossas notícias, ficasse por dentro de tudo que tem acontecido na nossa comunidade. Olá, Olá, graça e paz. Vamos conferir mais uma edição do nosso IPI Notícias. Tarde da Esperança. Atenção, a partir deste mês, a Tarde da Esperança acontece na quinta-feira, às 15 horas. Iniciamos uma série de mensagens com o tema Experimentando o Poder de Deus. Participe e venha fazer um pacto de oração. Portanto, confirmando, Tarde da Esperança, na quinta-feira, às 15 horas. E vem aí o culto da colheita. Estamos em festa como igreja, pois no próximo domingo, dia 21, teremos o nosso culto da colheita, recebendo novos membros por batismo, profissão de fé e transferência. Cremos que o Senhor tem acrescentado à nossa família de fé aqueles que Ele mesmo escolheu. Vamos juntos então celebrar este momento, quando também teremos a ceia do Senhor. Acampe Família. Você tem na memória momentos agradáveis que você passou com a sua família? As lembranças podem fazer você rir ou até chorar, mas elas devem sempre nos ajudar a olhar para frente com esperança. A nossa igreja viveu no passado acampamentos de família que marcaram muitas vidas, com momentos de muita alegria, comunhão e decisões que fizeram toda a diferença na vida espiritual, abençoando muitas famílias. Hoje é tempo de vivermos novamente estas experiências. Por isso, não fique de fora desse novo momento. Vem aí o Acampe Família, nos dias 25 a 27 de março, na Estância Canaã. Faça a sua inscrição nos cultos na Secretaria da Igreja ou pelo site www.ipimarília.com.br. Confira as opções de acomodação e investimento. Teremos como um dos nossos preletores o personagem Otávio, da revista Mundo de Otávio, em um espaço especial e ministrações para as crianças. Participe, invista na sua família. Para ajudar em algumas despesas, teremos a feira de sobremesas e a pizza solidária. Contamos com a sua contribuição. Atenção, galera, você que é jovem, adolescente, quero convidá-lo a participar de uma programação que acontece aos sábados às 19h30 aqui na igreja, especialmente pensando em você. Participe, traga um amigo, vamos investir a nossa juventude na presença do Senhor. Espero você. Atenção, líderes! A
semana do dia 16 de fevereiro, nós teremos a largada para uma corrida de fé, uma corrida de perseverança. A semana da largada é a semana em que nós retornaremos com esse novo formato da Escola de Líderes para todos os líderes da nossa comunidade. Você que é presbítero, diácono, professor de escola dominical, você que está envolvido com a liderança dos cursos de família, líder de ministério e principalmente líderes de células. Vocês devem estar aqui no dia 16, às 20 horas, para a nova Escola de Líderes. Nessa semana também, dia 17, dia 19, quarta-feira e sexta-feira, as nossas células voltam com as suas reuniões. Será um tempo de muita adoração, de muita celebração ao Senhor. Quero lembrar a você que você não pode ficar de fora da Escola de Líderes. É uma escola aberta a toda a igreja. Você que deseja liderar a si mesmo, você que deseja ser líder da sua casa, você deve estar presente na Escola de Líderes. E que Deus nos abençoe. Vamos iniciar também, no próximo domingo, dia 21, uma série de 5 mensagens com o tema Nos Bastidores da Igreja, baseado em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Creia que Deus quer falar com você. Convide alguém e vamos juntos crescer na palavra. E por falar no próximo dia 21, não se esqueça, no próximo dia 20 de fevereiro, de sábado para domingo, termina o horário brasileiro de verão e os nossos relógios deverão ser atrasados em 1 hora. Portanto, fique atento com o horário e esteja conosco no próximo domingo, já em novo horário. Este foi mais um IPI Notícias. Confira o seu boletim impresso com os detalhes de todos os avisos. E qualquer dúvida, acesse o nosso site www.ipimarília.com.br e curta também a nossa página no Facebook. Ótima semana, que Deus te abençoe muito e até a próxima. Aí estão as nossas notícias, lembrando apenas que a pizza solidária está sendo já vendida. No final do culto você pode procurar com a Cissa e com outros irmãos aí. Quem mais que está com os carnezinhos para venda da pizza solidária além da Cissa? Ergue a sua mão. Tem mais alguém? Então, pessoal aí, fica de pé vocês. É só procurar esses irmãos aí, essas irmãs. Elas estão vendendo a pizza solidária, R$20. Você tem opção de escolha de sabor, inclusive. Você pode escolher entre calabresa e mussarela. E também, além dessa opção, essa variedade no cardápio, você pode também ser abençoado, abençoando o acampamento de família. E lembre-se, queridos, é dia 12, né? Eu estou sem um carninho aqui, dia 12 de março, entre as 15 horas e as 17 horas. A pizza será entregue aqui, né, no templo. Entre as 15 horas e 17 horas, é só você estar aqui, comprar a sua pizza por R$20 e retirá-la aqui. A feira de sobremesas também está aí, alguns irmãos já compraram. No final do culto você tem a oportunidade também de passar ali e comprar a sua sobremesa, levar para a sua casa, depois daquele almoço gostoso com a família, uma sobremesa ungida para renovar as forças, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, graças a Deus. Eu queria chamar aqui à frente o Gabriel, a Cauane e também o Alec. Por favor. A primeira vez que o Alec está entre nós. Então, queria que vocês dessem uma boa olhada no Alec. Ele está se apresentando à igreja e nós estamos muito felizes, Gabriel e Cauane, por vocês estarem de volta aqui depois desse período, né? Depois do nascimento do Alec, que ele esteja trazendo para a vida de vocês muita alegria, muita paz e também sendo uma bênção nessa comunidade e essa comunidade uma bênção para ele. Amém? Queria convidar o pastor Valdir a fazer uma oração nesse momento, abençoando esse casal, abençoando o Alec, também pedindo que o Senhor esteja derramando graça sobre essa família. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa família que entende o propósito de caminharem juntos na tua presença.
Nós somos gratos pela primeira vez que o Alec está aqui conosco, Pai, para que ele permaneça na casa do Senhor todos os dias da sua vida e aqui cresça, aprenda de Ti, sirva usando todos os dons, toda a capacidade espiritual que o Senhor derramar sobre a vida dele. Nós profetizamos, Pai, as Tuas bênçãos sobre esta criança e sobre toda esta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe Gabriel, Cauane. Vamos louvar o Senhor, vamos continuar adorando a Deus. Vamos colocar de pé nesse momento para adorar o Senhor com os nossos cânticos, com as nossas canções. Eu quero convidar você a se apresentar diante do Senhor nesta canção, entregando os seus dízimos e ofertas. Porque nós somos servos, nós somos aqueles que estão dispostos a se entregar pelo reino de Deus. E essa música diz isso. Tudo que eu fizer, a palavra que sair da minha boca, os meus gestos, tudo que o Senhor me capacitar, que seja para servir, que seja para obedecer. Enquanto nós cantarmos essa canção, você poderá entregar, oferecer, servir, colocando diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Os diáconos vão passar e você vai poder fazer isso com alegria em adoração a Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que em silêncio eu a outra face, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Que esse seja o seu querer nessa manhã, ser um adorador que serve a esse Deus em espírito e em verdade. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, ser em tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer.
meu querer. Que seja o seu querer nessa manhã fazer a vontade de Deus. As crianças podem vir aqui à frente, nós vamos orar por elas. E nós vamos orar por você que também entregou o seu dízimo, a sua oferta. Pode permanecer em pé, estenda a sua mão aqui à frente. O pastor Renê vai fazer essa oração. Vamos aguardar todas as crianças chegarem aqui à frente. Isso. Isso é bom demais, né? Ver tanta criança. Isso é ótimo. Vamos orar. Estenda uma de suas mãos aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pela bênção, pela alegria que temos de estar na tua casa, celebrando os feitos do Senhor nas nossas vidas. E nesse instante nós apresentamos ao Senhor as nossas crianças. Aliás, ó Deus, nós mais uma vez apresentamos em oração as tuas crianças. Elas pertencem ao Senhor, elas são do Senhor, delas é o reino dos céus. E a nossa oração, ó Pai, é dar-nos capacidade como igreja de ensinar os teus caminhos a essas crianças. Dá, ó Deus, orientação aos pais, para que os pais sejam pilares da fé dessas crianças, que eles ensinem essas crianças a caminhar nos teus caminhos e que elas possam, ó Deus, viver uma vida abençoada, longe, ó Deus, de pessoas mal intencionadas, guardadas pelos anjos do Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Deus, proporcione um tempo de experiências com o Senhor, agora, nessa manhã, ali embaixo onde elas serão ministradas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu
até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Adore ao Senhor. Deus forte é o nome de Jesus. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém. Glória ao teu nome. Você crê que o nosso Deus é um Deus que tudo pode fazer? Que Ele pode não apenas salvar, mas Ele pode curar, Ele pode gerar milagres na minha vida e na sua vida. Quando nós cremos, quando nós confiamos, enquanto nós adoramos, entregamos tudo diante do Senhor, Ele tudo faz por mim e por você. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Erga as suas mãos na presença do Senhor. Declare que o Senhor é aquele que está curando a sua vida. Tu és a vida. Aleluia. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Jesus. Coloque agora a sua necessidade diante do Senhor. Você acabou de declarar que nada é impossível para Ele. Então apresente agora a sua necessidade diante do Senhor. Pai, nós queremos interceder neste momento pelas necessidades que estão sendo elevadas até o trono da Tua graça neste culto, Senhor. Deus, este lugar é casa de oração para todos os povos. Este lugar, ó Deus, é o lugar em que nós invocamos o nome do Senhor. E a Tua palavra diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus, nós estamos aqui invocando o Teu nome porque cremos que perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Colocamos, ó Deus, aquele que precisa de cura nesta manhã, Senhor. Oramos pela vida, Senhor, da Maria Lúcia. Pedimos que as Tuas mãos estejam sobre ela, que as Tuas mãos estejam estendidas para abençoá-la, para levantá-la. Colocamos diante do Senhor aqueles que sofrem, ó Deus, nesse momento, que sentem angústia, tristeza, medo, incertezas quanto ao futuro, ansiedades. Aqueles, ó Deus, que estão sendo consumidos pelo ciúme, pela inveja. Pai, nós pedimos ao Senhor que toda insegurança nesse momento,
possa ser, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, retirada do coração, e que no lugar o Senhor coloque a fé, a esperança e a confiança num Deus eterno, que tem nas suas mãos o controle da nossa história e que comanda a nossa vida para o nosso bem, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, querido. Nós vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã. Estamos alegres pela presença do pastor Renê. Pastor Renê é pastor da nossa igreja, tem servido ao Senhor ali no Cavalari, na nossa congregação no Jardim Cavalari, que muito em breve já deve se organizar como a nossa quinta IPI aqui na cidade de Marília. E o pastor Renê hoje também é vice-presidente do Presbitério Marília. Nós estamos felizes pela presença dele aqui. Pastor, que Deus o abençoe. Vem para cá. Vamos receber a palavra do Senhor com alegria. Quantos estão felizes pela presença do pastor Renê aqui? Amém. Essa pergunta é perigosa, né? Queridos, é um privilégio poder estar junto com vocês aqui nessa noite, né, compartilhando a palavra do Senhor. Amanhã, eu falei noite, para ver se o pessoal está atento. Eu estou desatento aqui. É comum, né, falar noite. A gente está habituado, sempre cumprimento falar noite, né? Eu não tenho culto da manhã lá. Vou parar de ficar me justificando aqui e vamos ao que interessa. Primeiro, né, eu quero agradecer ao convite. É uma honra, um privilégio ver pessoas tão queridas, tão amadas do coração, rever essas pessoas. Louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, né? Esse ano, se Deus quiser, nós estaremos já iniciando as obras de construção ali na igreja do Cavalari, ali, né, no bairro Cavalari. A gente tem se preparado para isso. Estamos ali atrás do projeto, orando, buscando uma direção de Deus, para que a gente possa já começar o nosso projeto de construção. E isso é muito especial, né? A Luciana e as crianças não vieram hoje, as crianças estão na casa da avó, dormiram lá. A Luciana chegou do trabalho agora de manhã, então ela vem de Bauru direto, ela sai às 8 horas mais ou menos, ela vem de Bauru, então chega umas 9 horas, então ela dorme. Então, mas minha família, graças a Deus, está bem, as crianças crescendo. E é muito interessante como um filho é diferente do outro, né? Como um filho é diferente. Você faz tudo meio parecido, mas são muito diferentes. O Vitor é um menino educado, né, de fala doce, de fala tranquila, gosta de brincar, mas bem... O Felipe não. O Felipe, ele gosta de causar, né? O Felipe, ele veio para mexer mesmo, né? Uma criança maravilhosa, amável, doce, mas ele é muito engraçado e muito brincalhão, né? Então agora ele chega nos lugares, ele abraça as pessoas que ele não conhece, fala, meu amigo. E o Vitor dá gargalhada com isso e os dois se divertem. Mas eu gostaria que eles estivessem aqui nessa manhã, para que eles pudessem ter a experiência de estar com vocês. É uma bênção, para mim é uma bênção. Eu convido você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 ao verso 34. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso de número 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 34, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam.
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Feche os seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua presença, e tudo que nós queremos nessa noite é ouvir a Tua voz. Tudo que nós queremos nessa noite é ter mais do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, mas agora que os nossos ouvidos e a nossa mente esteja sujeita à voz do Teu Espírito, para que possamos sair daqui com uma palavra Tua nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de Mateus capítulo 5, 6, Sermão da Montanha. Esses textos, eles clareiam os olhos, clareiam a alma, clareiam a direção para as nossas vidas, nos dão direção. Quando eu leio esse texto, eu começo a tentar entender sobre o que esse texto fala, desde o capítulo 5, sobre o que Jesus está falando com aqueles que o estão ouvindo. E eu creio que Jesus está falando sobre espiritualidade. Espiritualidade é o tema. Espiritualidade é a razão de Jesus trazer essas palavras. Jesus, ele fala sobre a essência da espiritualidade. Ele fala sobre as práticas de alguém que vive uma espiritualidade sadia. Ele fala sobre atitudes que alimentam a nossa espiritualidade. Por exemplo, quando ele vai falar sobre o jejum, sobre a oração, sobre a prática da justiça. Ou seja, ele está falando sobre práticas que nós devemos inserir na nossa rotina, não como práticas apenas, mas como essência, como razão, como motivo de busca a Deus e de aproximação a Ele. Então ele vai dizer, olha, quando vocês forem orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Não façam as suas orações para serem vistos. Porque muitos gostam de orar em público para serem elogiados. Mas quando você for orar, lembre-se que essa é uma prática de espiritualidade que acrescenta na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Então fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Quando você for jejuar, não fique ali com cara de tristeza.
Mas faça o seu jejum, que ninguém fique sabendo disso, você não precisa soar a trombeta por causa disso, e que ninguém fique sabendo, e depois de você fazer o seu jejum, lave o seu rosto, e vá continuar a viver com Deus, porque Ele já viu, Ele já se relacionou com você através disso. Mas também quando você for dar uma esmola, não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Porque todas essas práticas, elas não estão relacionadas apenas aos outros. São práticas que alimentam a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus. Então eu gostaria de falar um pouco nessa manhã sobre a construção de uma espiritualidade saudável, os cuidados que nós precisamos ter na construção de uma espiritualidade que nos aproxima de Deus, que nos aprofunda na relação com Deus. Até porque hoje, quando nós falamos de espiritualidade, nós enfrentamos vários obstáculos. Nós vemos vários desvios de conduta na construção dessa espiritualidade. Por exemplo, o pastor Ricardo Agreste, alguém que trabalha há muitos anos, estuda essa área de espiritualidade, ele vai analisar o comportamento da igreja brasileira. E ele chega à seguinte construção fazendo essa análise, que nós estamos construindo uma espiritualidade, em primeiro lugar, utilitária, consumista, superficial e pragmática. Essas são as características da espiritualidade que nós estamos construindo. Ela é pragmática porque ela precisa dar respostas rápidas e fáceis para o nosso dia a dia. Ou seja, eu quero construir uma espiritualidade, mas ela precisa me dar respostas, ela precisa me dar ferramentas, e que essas ferramentas, elas não mexam na minha rotina, que não seja algo difícil de realizar. Porque o pragmático, ele pergunta, é fácil de fazer? Porque se for, eu vou inserir no meu dia a dia. Orar, esse negócio de orar, é fácil de fazer? É rápido? Porque se demorar, eu já não quero. E o nosso pragmatismo, ele faz com que a gente deixe coisas fundamentais de lado. E ele vai dizer, a espiritualidade que nós temos construído, ela é utilitária, porque ela precisa ter um sentido produtivo. Ou seja, a relevância de qualquer coisa, a utilidade imediata. E a pergunta do utilitarista é, me é útil para quê? Se eu desenvolver a minha espiritualidade, eu vou ficar rico? É uma pergunta que muitos fazem. Se eu desenvolver uma espiritualidade, gastar tempo com Deus, eu vou ter coisas boas acontecendo? Vou ver prosperidade nos meus relacionamentos? Eu vou ter a restauração do meu casamento? Eu quero saber por que é útil isso aí. Eu quero saber se vale a pena. E se você olhar na conduta, e se você olhar para a nossa busca, a gente faz esse tipo de pergunta. Para que me é útil? E aí me vem o Salmo 73 à mente, quando o salmista ele vai olhar para todo o seu redor e ele vai dizer, certamente que em vão eu purifiquei o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, porque eu olho para a minha vida e parece que nada dá certo, mas eu olho para o redor, eu olho para as pessoas que zombam de Deus e parece que essas pessoas são prósperas. Parece que essas pessoas dão certo na vida. Então eu começo a refletir, será que o que eu estou fazendo vale a pena? Será que a minha busca a Deus, será que a minha rotina, a minha ida à igreja, a minha volta para casa, minhas orações, o meu estudo bíblico, será que ele é tão importante assim? Será que ele vale a pena? Me é útil para quê? Mas na construção dessa espiritualidade, ele vai dizer, olha, essa espiritualidade ela é superficial. E ela é superficial porque nós precisamos de rapidez. Nós temos urgência, e urgência exige agilidade, e eu não tenho tempo para me aprofundar. Eu busco aquilo que é rápido, é aquela coisa do evangelho fast food. Eu preciso de alguma coisa rápida, que tenha uma resposta rápida para a minha mente, para o meu coração, para a minha vida. Tudo tem que ser muito rápido. E aí uma das coisas que a gente começa a perceber é que a igreja começa a ter necessidades, e a igreja fala muito isso às vezes, eu preciso de
uma pregação profunda. Eu preciso de algo profundo. Eu preciso de coisas mais profundas. E sabe por que a gente tem tanta necessidade dessas coisas mais profundas? Eu preciso de um pastor que pregue profundo. Eu preciso de um irmão que fale profundo. A gente precisa que o outro se aprofundem porque nós não conseguimos mais. Nós começamos a ter necessidade que o outro seja profundo para que eu possa beber do outro e eu não tenha necessidade de me aprofundar. A gente vai olhando, a gente vai ficando meio preguiçoso, a gente pergunta, o culto é rápido? O culto é rápido, que hora começa? 7 horas, mas 5 tem o jogo do Corinthians, não dá tempo de eu festejar a vitória depois. Porque o Corinthians sempre vai ganhar. Se você torcer para o Palmeiras, você vai querer rapidinho para o culto. Deixa eu não mexer com essas coisas aqui. A questão é que a gente pergunta, será que é rápido? Será que vai passar rapidinho? Porque eu não quero gastar tempo com isso, eu não quero me aprofundar nesses relacionamentos. Então nós vamos construindo uma relação com Deus completamente superficial. Mas também essa espiritualidade ela é consumista, porque ela determina o sentido, o valor e a realização do ser humano. Nos tornamos dispostos a negociar com Deus, temos muitas coisas a buscar, mas pouco a oferecer. E a pergunta do consumista é, quanto custa? Quanto custa? O que vai custar para mim isso? O que Deus vai me dar em troca? É só você olhar dentro das igrejas. As igrejas estão lotadas de pessoas querendo negociar com Deus. O que o Senhor vai me dar, que eu quero pensar sobre o que eu vou te dar? Quanto custa essa bênção? E aí a gente olha, não precisa ir muito longe hoje, você assiste programa de televisão, ou você liga a sua internet, coloca ali no YouTube, venda de bênção, que você vai ver uma quantidade enorme de pessoas vendendo. A vassoura ungida para você varrer os maus espíritos da sua casa. O shampoo ungido para tirar os maus pensamentos da mente. A pulseira da vitória, para que você coloque no braço e você tenha a vitória sobre tudo. Esse aí é o nosso consumismo. Enquanto a gente acha que negocia com Deus, Deus está olhando e falando, isso não vale nada. Então Jesus ele começa a nos dar algumas orientações sobre alguns cuidados que nós precisamos ter na construção de uma espiritualidade que seja saudável, que traga vida para o nosso coração, uma espiritualidade que não seja fundamentada nessa superficialidade, uma espiritualidade que transforme as nossas vidas. Me assusta a quantidade de pessoas hoje dentro da igreja que se dizem evangélicas e uma sociedade que não muda. E é interessante porque hoje o cristianismo ele é mais influenciado pelos padrões do mundo do que influencia os padrões do mundo. Então a pessoa que se converte, ela não deixa mais de roubar, ela ora antes de roubar. A gente tem uma imagem terrível de alguns anos atrás, quando políticos se reuniam em oração, agradecendo a Deus pelo dinheiro desviado. Isso aí é resultado de uma espiritualidade completamente deturpada. Então eu gostaria de falar sobre alguns cuidados que Jesus ele traz à tona. Tomem cuidado na construção dessa espiritualidade. Em primeiro lugar, cuidado. Na construção de uma espiritualidade saudável, eu preciso discernir as verdadeiras riquezas. E aí ele diz aqui no verso 19: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. A questão proposta por Jesus nesse texto é a seguinte: onde você tem aplicado o seu coração?
Para onde o seu coração está voltado? Quais são as prioridades da sua vida? O que a sua espiritualidade tem buscado? Onde você tem ajuntado as suas riquezas e quais são elas? Porque a construção de uma espiritualidade consumista e utilitarista revela que o nosso coração ele está nas coisas terrenas. Terrenas. Nós nos convertemos, nós falamos sobre espiritualidade, nós falamos sobre crescimento na fé, nós falamos sobre fé, mas nós temos uma dificuldade terrível de desenvolver e viver a fé. Em parte, eu acho que um pouco é da fraqueza humana. Mas, em parte, é dessa imaturidade cristã que nós temos, que o tempo passa e a gente não cresce. A gente não aprende e passa a vida inteira cometendo os mesmos erros. Imaturidade cristã. Eu fico muito assustado porque às vezes o tempo passa, as pessoas vão, as pessoas vêm, e os erros são os mesmos, a choradeira é a mesma, a reclamação é a mesma. Passa 50 anos, a pessoa está na igreja reclamando da mesma coisa que reclamava 50 anos atrás. Não cresce, não desenvolve, não amadurece, não consegue entender com o passar do tempo o olhar da fé. Mas só consegue desenvolver essa fé quem caminha em espiritualidade sadia com Deus. É aquela bênção que aquelas pessoas que caminham com Deus começam a ver, por exemplo, dízimo. Essa semana um rapaz me procurou lá na igreja e falou assim: pastor, eu comecei a dar o dízimo essa semana e eu preciso dar um testemunho. Eu me senti tocado e eu falei: não, eu vou dar. E há muitos anos ele está lutando contra isso. Ele falou: eu vou dar. Só que assim, eu não tinha dinheiro, era o dinheiro do trabalho do final de semana, eu peguei e dei. E ia faltar. Na segunda-feira, a hora que eu abri o meu extrato bancário, tinha R$500 a mais na minha conta e eu não sei de onde veio. Aí a pessoa está ali há 50 anos na igreja e ainda tem crises com relação a dízimo, por exemplo. A pessoa está há 50 anos na igreja e tem dificuldade com aquele que passou do seu lado no meio da rua e não olhou no rosto. Ai, fulano não olhou na minha cara, eu estou tão chateado. Passou por mim do meu lado aqui, ó, na rua. Não olhou na minha cara. Eu não vou mais naquela igreja. Eu não vou mais naquela célula. Deixa eu dizer, há uma possibilidade muito grande desse irmão nem ter visto você. E às vezes há uma possibilidade tão grande desse irmão estar com a cabeça tão quente, de ter brigado com a esposa, de ter brigado com os filhos, de estar passando por um problema sério, que a hora que ele te viu, ele não te percebeu. Mas a gente fica com esse negócio, essa coisa desesperadora, de ai meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou viver essa vida? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos construindo algo espiritual, nós estamos construindo algo duradouro, nós estamos construindo algo que não tem valor aqui nesta terra, ele é celestial. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, a nossa riqueza não está aqui, a nossa riqueza está nos céus. Aquilo que nós não estamos construindo aqui, não é a partir de uma compra e de uma venda. Aquilo que eu estou construindo, eu não estou construindo somente com você. Aquilo que eu estou construindo, eu não estou construindo apenas com o meu relacionamento, com os meus amigos. O que eu estou construindo é celestial. Portanto, não é qualquer coisa que vai atrapalhar o meu caminho. Jesus, ele tem isso. Jesus, ele vive isso de uma forma tão profunda, que quando ele conversa com Pedro, ele vai dizer: Pedro, quem que você acha quem as pessoas estão dizendo que é o Messias, o Filho do Homem? Ele fala assim: olha, estão dizendo, uns dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. E aí fala: e vocês? Quem vocês acham ser o filho, que eu sou? Aí eles falam: não, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: muito bem, você soube dizer certinho.
Mas eu quero dizer que não foi carne ou sangue que te revelou. E Jesus começa a dizer, olha, mas vai chegar o tempo em que eu serei morto, e depois que eu for morto, eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus começa a explicar em detalhes. A hora que Jesus fala que ele seria morto, Pedro não pensa em mais nada. Ele fala assim, você vai ser morto de jeito nenhum. Eu não deixo. Quero ver quem passa por mim. O que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás. Porque eu vim com um propósito. E nem que você ache que você está bem intencionado, você vai me afastar desse propósito. O meu propósito é morrer. E ninguém vai me impedir isso. O Pai me enviou para isso. Nós precisamos saber quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu não estou aqui para ser rico. Se Deus te fazer rico, louvado seja Deus. Se Deus não te fazer, louvado seja Ele. Eu só quero experimentar o milagre dele todo dia, pagar minhas contas e ver o milagre dele ação, abençoar minha família. E se ele me der mais, eu quero abençoar mais as pessoas também. Se ele me der menos, eu quero abençoar do jeito que eu puder, de outras formas. Mas a questão é que eu não abençoo só com dinheiro. E a bênção de Deus sobre a minha vida não é apenas financeira. A igreja moderna ela tem se estabelecido a partir de relações financeiras. Como é que está a sua vida? Está uma bênção maravilhosa. O que está acontecendo? Não, Deus fez meu patrão me dar um aumento. Já viu o testemunho em igreja? Testemunho em igreja assim, o que você... Uma vez eu fui numa igreja, uma moça foi dar um testemunho. A moça foi dar um testemunho, ela falou assim, olha, eu quero dizer que até um tempo atrás eu tinha um apartamento muito bom, mas o meu sonho não era ter esse apartamento só na cidade, eu queria ter um apartamento também na praia. E aí eu orei e Deus me deu um apartamento duplex na praia. Queridos, eu estou fazendo essa crítica, não é... que Deus dê 10 apartamentos duplex para essa mulher. Minha crítica não é a ela. Para ela é uma bênção. Mas a minha crítica é quando a gente começa a entender que só isso é uma bênção. É que a gente não tem um testemunho para contar porque a gente não tem um apartamento duplex na praia. Aí a vida é uma desgraça. Aí eu só reclamo porque eu não tenho. E Deus não me abençoou porque eu não tenho carro mais novo. Aí a gente deixa de dar o testemunho das vitórias que nós tivemos na nossa casa, da transformação do marido, da transformação da esposa, da união familiar. União familiar parece que não é mais testemunho. A gente para de pedir sobre as coisas espirituais e começa a fazer pedidos apenas sobre coisas materiais. Queridos, quais são as nossas verdadeiras riquezas? E Jesus vai dizer, não ajuntem tesouros na terra, ali a traça e a ferrugem consomem. Ajuntem os tesouros nos céus. Lembrando das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz, não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as coisas que não se veem, elas são eternas. E nós precisamos investir nas coisas eternas, nós precisamos investir tempo em oração, nós precisamos investir tempo de jejum, nós precisamos investir, como Jesus vai dizer anteriormente, nas boas obras, em ajudar aqueles que necessitam. Se Deus tem dado alguma coisa para você, fique sabendo que não é só para você, é para que você possa dividir, porque quem não divide aquilo que não tem é infeliz. É infeliz. Aquilo que Deus me dá não é só meu, é para que outros possam ser beneficiados. Se Deus me dá uma boa família, eu tenho que angariar pessoas para que convivam com a minha família. Se Deus me dá um bom trabalho, eu preciso crescer e abençoar e ensinar aqueles que estão à volta para que eles também cumpram boas funções num bom trabalho. Eu preciso dividir aquilo que Deus está me dando. Ou seja, em outras palavras, não ajunteis tesouros na terra.
Cuidado com aquilo que vocês estão ouvindo, cuidado com as promessas que você ouve dentro das igrejas. Cuidado e veja bem dentro do seu coração, por que você tem entrado dentro de uma igreja. Quais são as promessas que estão sendo feitas? As pessoas falam só de prosperidade. E às vezes eu olho para a minha vida e falo, meu Deus. As pessoas falam só que a vida vai ser boa, que as coisas vão se transformar. E às vezes as coisas tão ruins acontecem e eu falo, meu Deus. Aí alguém vai, pastor, está dando tudo errado. E não, está em pecado. Não ajunteis tesouro na terra. Segundo lugar, segundo cuidado, na construção de uma espiritualidade saudável, eu preciso olhar mais para dentro de mim e menos para dentro dos outros. Preste atenção nisso. Na construção de uma espiritualidade saudável, eu preciso olhar mais para dentro de mim e menos para dentro dos outros. Veja comigo o verso de número 22. Ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se a sua vida tem luz ou tem trevas, isso depende de quem? Do outro ou de você? Depende de você. Nós estamos criando um relacionamento superficial. E essa espiritualidade superficial, ela se apoia nas costas de outros. Portanto, se o outro errar, eu tenho uma justificativa para não viver mais uma conduta espiritual adequada. Eu começo a fundamentar a minha vida na prática espiritual de outros. Eu começo a construir a minha espiritualidade a partir de outros. E a Bíblia vai dizer, o problema não é o outro, o problema é você. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será trevas. E aí a gente começa a reclamar, não, porque o meu problema, eu estava tão bem com Cristo, mas aí eu tive uma dificuldade com o irmão lá, porque o irmão não dava testemunho, a irmã não dava testemunho, não sei quem não deu testemunho, aí eu me afastei de Cristo. Então você está errado. O problema não é o olhar do outro, o problema é o seu olhar. Porque a Bíblia diz que vai dizer que tudo é puro para os puros. Mas para os impuros, tudo é impuro. Eu gosto desse texto. Sabe aquela pessoa que vê tudo errado? Ela chega em você, ela faz críticas, ela destrói sua vida. Familiar, às vezes tem um familiar que toda vez que ele bate na sua porta, ele adora entrar na tua casa, mas toda vez que ele bate na sua porta, você entra em desespero, você fala, esse homem vai me destruir hoje. Uma vez um presbítero entrou na minha sala e falou assim, olha, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, eu não sei, eu estou enlouquecido. Todas as vezes que minha cunhada entra em casa, a minha esposa, ela fica 1 semana, 2 semanas, às vezes meses, em depressão. Ela vem, mas ela acaba, ela destrói, ela critica. Ela ofende, ela compara, ela coloca a minha esposa lá embaixo em tudo. E eu não sei o que eu faço. Falei, fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Ah não, mas a gente é cristão. Eu falei, mas fecha a porta. Coloca limite. Porque assim, o fato de você ser cristão não significa que você não vai colocar limites na sua vida. O fato de você ser cristão não significa que você não vai chegar e dizer, olha, muito boa a conversa, ou não está muito boa, muito obrigado pela visita, mas nós temos outras coisas para fazer. Você não tem que cuidar da relação, você tem que cuidar da sua esposa.
Mas o problema maior é que a sua esposa, ela não está olhando com olhos de luz. Ela está assimilando os olhos de trevas. E cada crítica, ao invés de você ouvir e falar, não é bem assim, isso não é para a minha vida, você assimila. Talvez você tenha alguém assim na sua vida, que chega em você e quer jogar todo o peso das costas dela em cima de você. Pessoas que elas não querem só compartilhar um problema, elas querem jogar sobre as suas costas um problema. Certa vez eu estava atendendo um rapaz, fui atendendo várias vezes, ele contando o problema dele, ele contando. Aí chegava na semana seguinte, ele contava a mesma coisa. Chegava na semana seguinte, ele contava a mesma coisa. E eu sempre falava, irmão, vai por esse caminho, irmão, toma cuidado com isso, irmão. Vai. Aí passou-se 1 mês, 2 meses, ele voltou lá um dia e falou assim, pastor, ela está acontecendo. A mesma conversa. Eu falei, irmão, você fez alguma coisa do que eu falei para você fazer? Não, não fiz. Eu falei, então só volte quando você fizer. Porque assim, eu não quero o seu problema para mim. Eu não posso pegar o seu problema e jogar nas minhas costas. Pastor não é aquele que carrega o problema das ovelhas. Pastor é aquele que direciona a ovelha a resolver os seus problemas. Agora, se você não quer resolver, o problema não é nosso. Tá, eu não estou acusando essa igreja, desculpa. Tá? É o jeito de falar, né? Mas a questão é que algumas pessoas, elas tentam jogar as suas cargas sobre nós. E eu não recebo isso. Eu defini na minha vida que eu não recebo. Eu direciono, eu oro, eu clamo. Mas aí, cada um vai ter a direção que está construindo diante de Deus. Nós não podemos carregar os problemas dos outros, porque nós precisamos olhar com olhos de luz, e se os nossos olhos forem bem iluminados, se os nossos olhos estiverem voltados para as coisas certas, a nossa vida terá luz. Se os nossos olhos estiverem voltados apenas para coisas ruins, a nossa vida será pura trevas. Será só trevas, apenas trevas. E Jesus vai dizer, olhe para a luz. Você não precisa viver trevas. Purifique e santifique os seus olhos. Esses dias, acho que antes de ontem, um irmão chegou lá na igreja e falou assim, pastor, que essa porcaria do meu carro, aí ele olhou, opa, esse bendito carro. Eu falei, é porcaria ou é bendito? Ele falou, não, eu tenho aprendido que eu não posso mais reclamar das coisas que eu tenho. E eu fiquei pensando, esse homem daqui a pouco vai conseguir se livrar disso. Porque ele entendeu que está aqui, ó. O problema está aqui, o problema está aqui. Quando eu mudo aqui e aqui, o meu corpo passa a ter luz, a minha vida passa a ter luz. Às vezes o problema não está no outro. O problema está em você que assimila o outro para você. O problema não é teu vizinho. O problema é como você olha. O problema é o que você assimila dessa relação. Ah, meu vizinho é um grosso, toda vez que eu vou conversar com ele. Por que você tem que viver essa grosseria todo dia? Abençoe ele quando você tiver oportunidade. Peça a Deus a oportunidade. Quando Deus te dá, você entra por ela. Quando Deus não te dá, continua. Mas dê o seu testemunho e viva na luz em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, na construção de uma espiritualidade saudável, eu preciso estabelecer as prioridades e administrar melhor o meu tempo. Nós estamos construindo uma espiritualidade superficial. Sabe por que ela é superficial? Porque nós estamos perdendo a capacidade de contemplar Deus. Não há experiência, não há mais sentido nessa relação, apenas exigências. Nós exigimos de Deus um monte de coisa. Mas nós temos deixado de contemplar a grandeza de Deus. Deixa eu perguntar para você, o que é mais importante? Receber a bênção de Deus ou ter a certeza de que Ele está do nosso lado?
Porque se você olhar para os textos bíblicos, você vai ver que em alguns momentos Deus ele vai dizer, olha, eu vou responder essa oração. Mas em alguns momentos ele vai garantir não a resposta, mas a presença. A melhor promessa que Deus tem para nós é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O melhor momento para mim do Salmo 23 é o momento que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, ainda que tudo dê errado na minha vida, eu não vou temer, porque eu tenho uma garantia: o Senhor está comigo. E se Deus está comigo, quem vai ser contra mim? Quem vai prevalecer contra mim? Se eu tenho Deus ao meu lado, eu posso todas as coisas, é o que diz o apóstolo Paulo. Quem tem Deus do lado pode passar por toda e qualquer situação. Quem tem Deus do lado pode vivenciar qualquer circunstância. Me lembro de um casal, há muitos anos atrás, casal de amigos, a gente fazia reunião na casa deles, de oração, e eles tinham um filho, na verdade eles tinham um filho na época, um filho de 3 anos, o nome desse menino era Davi. Davi é um menino muito alegre, um menino muito dinâmico, esse cara era médico, ele então conhecia tudo de saúde, e um dia um menino reclamou para o pai que estava com uma dor na barriga. E o pai deu uma medicação, essa dor não passava, passou-se uma semana, ele levou numa pediatra amiga dele, a mulher olhou o menino e falou assim: olha, deve ser uma dor intestinal, qualquer coisa, deu mais alguns remédios. O menino tomou esses remédios e nada resolvia. Passaram-se algumas semanas, esse menino não melhorou, voltaram na pediatra, a pediatra falou: vamos abrir e ver o que tem dentro. Quando eles abriram, o intestino tinha dobrado. E a parte onde havia dobrado já estava necrosada. E eu lembro que nós, então, começamos uma movimentação de oração na igreja. Uma movimentação de oração na igreja. E eu me lembro que foi muito duro para ele e para sua esposa passar por esses momentos. Foi muito duro. E chegou num dia que ele questionava, ele falava: Deus, por que tudo está acontecendo? Mas aí a igreja, os jovens casais da igreja se reuniam todos juntos. E ele saía do hospital, a gente levava ele para uma casa e nós ficávamos ali orando horas e horas com ele. Nós ouvíamos a sua esposa. E o tempo foi passando, o menino faleceu. Nós continuamos orando com ele, continuamos acompanhando, abraçando. E era interessante porque um fator ali importante é que a esposa dele estava grávida de novo. E o filho tinha escolhido o nome. Tinha escolhido o nome do bebê. E ele veio a falecer. E eu ficava me perguntando: Senhor, e agora? Como que uma pessoa dessa vai se manter na fé? E ele foi me dar um testemunho, ou eles foram dar um testemunho, ali depois de uns dias na igreja, e ele falava assim: olha, tudo isso aconteceu, nós fizemos tudo que nós podíamos, mas hoje eu creio que Deus é soberano, continua no controle de todas as coisas da minha vida. E eu sou grato a Ele pelo dia que Ele me deu, os dias que Ele me deu com meu filho. Mas eu não posso reclamar de Deus, porque Deus é bom. E Deus, Ele se fez presente em todo o processo. Querido, a questão não é o vale da sombra da morte. A questão é se Deus está conosco ou não. E aqueles que vivem para Ele podem desfrutar da sua presença, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. O que Jesus está dizendo é: não se preocupem com o dia de amanhã.
Não se preocupem com o que vocês vão comer, beber, vestir. Não se preocupem, porque quem supre as necessidades de vocês não é o pai da família, não é a mãe, é o Senhor que coloca o pão na vossa mesa. É Deus que coloca o pão na sua mesa. É Deus que supre, é Deus que vai ajudar você a pagar essa conta. Ande com fé, ande em direção a Deus. Dê os passos de fé necessários, mas descanse acima de todas as coisas na provisão de Deus na sua vida. E um dos textos mais lindos da palavra é buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, quando você tiver um problema, uma dificuldade, uma luta, a primeira coisa que você tem que fazer é não se afastar de Deus. É a primeira decisão que você tem que tomar. Eu decido não me apartar de Deus em momento algum. Se você está feliz, a primeira decisão que você tem que tomar, eu decido não me apartar de Deus em momento algum. Continue buscando a Ele, dando os passos de fé, que todas as outras coisas Ele vai colocar no tempo certo na sua vida. Porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não é fiel a mim nem a você, Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel à palavra dEle, Ele é fiel a Ele. Ele honra o seu próprio caráter, Ele honra quem Ele é. Ele não tem necessidade de ser fiel a nós, Ele é fiel à palavra dEle. Porque Ele deu, Ele vai cumprir, louvado seja o seu nome. Amém? Portanto, nessa construção de uma espiritualidade saudável, gaste mais tempo, contemple a Deus, perceba a Deus na sua vida. Invista mais tempo em oração. Invista mais tempo em viver com o Senhor. Eu quero terminar com uma frase de Martim Lutero. Lutero, ele vai dizer: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E eu tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Sabe a nossa lógica? A nossa lógica é assim: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não vou orar. A lógica de Lutero é: eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar mais. Eu preciso gastar mais tempo com Deus. Porque eu tenho desafios, eu tenho decisões. E quanto mais eu tenho, mais eu oro. Para que Deus dirija e para que a minha vontade não se estabeleça nesses momentos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Nós já estamos caminhando para o encerramento. E eu queria que você gastasse esse tempo em oração agora. Talvez você tenha coisas para fazer, mas eu vou pedir para que você agora se aquiete. Ninguém levante, ninguém se preocupe com outra coisa. Que não seja agora se perguntar: Senhor, será que aquilo que eu tenho construído contigo é saudável? Será que eu estou com tanta pressa? Será que a nossa relação é tão superficial que tudo me abala? Tudo me abala, tudo mexe comigo. Tudo se coloca entre eu e o Senhor. Tudo abala minha fé. Será que eu tenho dado atenção às verdadeiras riquezas desse mundo? Será que eu consigo perceber, Pai, que se eu tiver ao Senhor eu tenho tudo, se eu não tiver ao Senhor eu não tenho nada, por mais que eu tenha tudo aos olhos humanos? Quais são as suas riquezas? Quero convidar você para perguntar a si mesmo: será que eu justifico meus problemas colocando a culpa nos outros? E Deus hoje está dizendo: assuma que você está vivendo em trevas porque os seus olhos são maus. Mas ao mesmo tempo quero desafiar você a colocar Deus como a sua principal prioridade.
E você hoje que quer colocar Deus como a sua principal prioridade, dizendo: Pai, eu não tenho mais contemplado quem o Senhor é. Eu tenho perdido a capacidade de olhar para o Senhor e ver e ter o Senhor como uma prioridade na minha vida. Eu tenho perdido a capacidade de contemplar o Senhor. Eu tenho perdido a capacidade de orar quando eu tenho problemas. Mas eu brigo com todo mundo, eu reclamo com todo mundo e não tenho mais me colocado em tua presença. Se você hoje quer dar um passo de fé, se você hoje quer dizer: Senhor, toma minha vida, e seja a minha espiritualidade o resultado de uma busca profunda, incansável ao Senhor. Eu não quero ter preguiça, eu não quero mais olhar para trás, eu quero olhar para o Senhor. Se você hoje quer dizer isso, eu quero convidar você para que venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Você hoje que quer dizer isso, eu quero convidar você, vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande. Isso, venha, se ajoelha aqui à frente, em nome de Jesus. Cantarei. Declare ao Senhor o quanto você quer dele na sua vida hoje. Quanto você quer mais dele. Diga: Senhor, restaura minha espiritualidade, Pai. Eu não quero consumi-lo, eu quero vivenciar uma relação profunda. Eu não quero fazer de qualquer jeito, Pai. Eu quero que seja real. Eu quero ter experiências. Eu quero viver um momento novo com o Senhor. Eu quero ser transformado. Eu quero ser modificado. Eu quero ser restaurado pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero orar. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu não quero fazer orações rápidas, instantâneas, esperando respostas rápidas, mas eu quero construir, e construir com paciência, algo digno, algo maravilhoso diante do Teu altar. Oh Deus, abençoe cada irmão e irmã que está aqui na frente, oh Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais do Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos viver algo profundo, nós precisamos viver algo que demande tempo, nós precisamos viver algo concreto, nós precisamos, ó Deus, construir algo sólido, para que, ó Deus, os ventos não batam contra a nossa porta e derrubam a nossa casa. Ó Deus, que nós possamos hoje iniciar uma construção, e que a nossa construção seja sobre a rocha, e que não venhamos mais a construir sobre a areia. Ó Deus, que a nossa espiritualidade nos torne pessoas saudáveis e cheias de Ti, pessoas abençoadoras e cheias de Ti, pessoas felizes e cheias de Ti, pessoas que não são levadas pelas circunstâncias, mas são levadas pelo Teu Espírito. Deus, nos ajuda, Pai, nós precisamos tanto de Ti. Fala conosco, Senhor, fala aos Teus filhos que aqui estão, dizendo: Pai, tem misericórdia. Ó Deus, há pessoas aqui que no passado construíram coisas tão sólidas com o Senhor. E eu quero orar para que o Senhor faça, não como o Senhor fez no passado, mas que hoje construam algo ainda muito melhor. Se o passado foi bom, o futuro vai ser muito melhor. Se o presente está difícil, seja a força de cada um aqui, em nome de Jesus. E que ninguém aqui olhe para trás. Ó Deus, toma a dianteira das nossas vidas, porque nós queremos pisar nas Tuas pegadas. Nós queremos trilhar os Teus caminhos. Ajuda-nos, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus fortaleça a sua vida. Vamos todos ficar em pé e cantar mais uma vez com grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu convido você a fazer essa declaração. Onde você está? Declare ao Senhor: o Senhor é grande. quão grande O Senhor é tudo nas nossas vidas. é o meu Deus, Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Agradeço a presença do pastor Renê. Irmãos, feira de sobremesas, não vai embora sem pegar as suas. Só não pega o meu pudim de leite condensado, que já está separado lá. E lembrando que o nosso estacionamento aqui à frente está funcionando. Deixe o seu carro lá em segurança, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã. Nós queremos colocar esta semana nas tuas mãos, aqueles que estarão, ó Deus, passando por momentos difíceis talvez, aqueles que estarão enfrentando tempos, ó Deus, de adversidade, que o Senhor lhes dê força. Quero orar, ó Deus, especialmente pela vida do seu Dejamir, que estará, ó Deus, sendo submetido a uma cirurgia, que o Senhor o guarde e o proteja, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por aqueles que viajarão ao longo dessa semana, que o Senhor os guarde, que o Senhor os sustente, os traga em segurança para o seio da sua casa e da nossa comunidade na próxima semana. Nós oramos no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, vamos na paz do Senhor Jesus Cristo. Não saia sem saudar o seu irmão e dar um abraço nele. Em nome de Jesus. vem.